Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós recebemos nos nossos estúdios o administrador Luiz Carlos Afonso e nós vamos falar sobre terceirização e ver, na visão do Luiz, se vale a pena adotar benefícios, vantagens. Lembrando que o Luiz, ele possui mais de 35 anos de experiência nessa área de gestão corporativa, incluindo terceirização. Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Agradeço aí mais uma vez, o CRA, pela oportunidade de estar aqui, para falar a respeito de um tema que também é do meu conhecimento, Tive aqui há 2 anos atrás, falando sobre redes sociais corporativas, quando lancei o meu 2º livro. E agora estou aqui, para falar sobre esse tema que está muito presente aí, está na ordem do dia. Muito bem. Luiz, nesses 35 anos de atuação na área de corporativa, gestão, terceirização, qual o arcabouço que o senhor conseguiu reunir aí de experiência? Muita coisa, Mas o senhor podia dar um panorama para a gente? O que eu tenho a comentar a respeito da questão, eu faço assim um recorte a respeito, quer dizer, respondendo a tua pergunta sobre esse tema, no ano 2000, Até o ano 2000, basicamente a gente já tinha internet no Brasil, a internet que era um livro eletrônico, e no ano 2002 a gente passou até a Web 2.0. Eu sou graduado em administração, fiz 3 especializações, A minha primeira especialização foi em análise de sistemas, e durante muitos anos trabalhei como analista de sistema, como desenvolvedor, gerente de área, etc. e tal. E depois fiz mais 2 outras especializações, Uma na FGV, de administração pública, e outra de políticas públicas e governo, pela UFRJ. E mais recentemente, quer dizer, essas 2 especializações eu fiz entre 95 a 2000. E mais recentemente, agora em 2012, eu terminei o meu mestrado na área de ciência e informação, e foi quando eu desenvolvi o meu livro, que eu tive aqui ano retrasado, sobre redes sociais corporativas. Essa minha 2ª especialização, sobre políticas públicas e governo, a gente, para se tornar especialista, eu tive que desenvolver a minha monografia, E a minha monografia naquela ocasião que eu desenvolvi foi sobre terceirização em TI, Isso lá em 99, quando eu concluí esse curso. E essa minha monografia, ela me deu assim muitos frutos, Porque eu ministrei várias palestras, ministrei vários cursos, inclusive palestras aqui no próprio CRA, naquela década inicial ali, entre 2000 e 2005, algumas palestras aqui no CRA. E fiz consultorias, fui contratado pela Xerox para saber como é que se desenvolvia essa questão da terceirização, e tive a oportunidade, inclusive, de ser convidado pela FGV para publicar essa minha monografia nos seus cadernos EBAP. Essa monografia, essa cadernos EBAP, quem vai à FGV tem contato com ela, hoje ela tem em meio digital, E, enfim, mas normalmente as pessoas quando fazem esses cursos, os cursos de especialização, mestrado, etc. Tal, estão muito focados na questão vamos dizer assim, do certificado em si, No meu caso, sobre esse tema, eu fiquei muito, presente com ele, sempre estudando, etc. Tal, entendeu? E aí, quando eu vejo agora, que esse governo Temer, ele tirou esse projeto da gaveta que estava quase 20 anos aí paralisado. Desde 98. Ele estava paralisado e aprovou o tema, e eu vejo, chega para mim, através de vários canais, informações que eu não considero, que não são verdadeiras, algumas são, outras não, Mas eu chamo dos oportunistas de plantão, falando sobre terceirização. Aí eu falei não, acho que eu tenho que realmente retomar esse tema, E estar falando um pouco, a minha visão, uma visão acadêmica, que vivenciei esse processo.
Enfim, é esse meu movimento em relação à questão da terceirização. Muito bem, né? Mesmo porque o seu projeto é de 99 e o projeto de lei é de 98. Então, durante todo esse tempo, o senhor tem acompanhado todo esse cenário. Mas aí a gente vai direto ao ponto aqui que nos interessa de colher das suas informações como especialista. O senhor é a favor, então, da terceirização? E se o senhor é a favor, qual seria o momento de a empresa adotar a terceirização para si? Bem, sou a favor sim, né? Eu acho que a terceirização, primeiro que ela sempre existiu, né? A gente pega aí agora, logo depois que a lei foi aprovada, o ministro do Trabalho coloca que a gente tem em torno de mais de 12 milhões, né, de pessoas no Brasil que vivem um processo de terceirização. E o governo passado, né, eu não estou aqui para, né, fazer apologia a defender governo A ou B, né, eu já tive, assim, tenho toda uma formação política, mas não estou aqui para defender isso, né, estou falando aqui como um técnico, né. Esse governo passou esses 14 anos, né, esse governo passado, o governo do PT, não defendendo, quer dizer assim, não defendendo a terceirização. Para eles isso não existia, entendeu? Então, assim, o processo, né, do governo e das empresas foram inchando, e assim, a gente não tinha uma lei específica. O que existe aí é uma súmula, né, do Tribunal Superior do Trabalho que determinava a questão da terceirização só em atividade meio. Mesmo assim, alguns julgamentos, né, que surgiram durante todo esse período, o Supremo dava causa ganha para quem realmente, sabe, tinha atividade fim terceirizada, né? Nesse meu trabalho, assim, pode ser observado que eu realmente sou, assim, na ocasião, eu era contra a terceirização da atividade fim. Mas, assim, ao longo desses anos todos, né, e através de muito estudo e pesquisa, etc. tal, eu passei a ser favorável, né, também a terceirização da atividade fim. Né? Inclusive, tem pesquisa em vários países onde eles não consideram isso, entendeu? Atividade fim, atividade meio. A terceirização ela acontece, né, de uma forma assim, normal, quer dizer, através dessas pesquisas isso fica evidente. Quer dizer, concordo, né, plenamente com a terceirização, desde que ela seja feita dentro de um determinado modelo e eu acho que isso tem muito a ver com a minha própria palestra, com a própria entrevista aqui, que tem alguns pontos que eu coloco que eu acho que assim, é preciso, né, se fazer a terceirização para poder ela não ficar, né, assim, não ser um trabalho de gestão totalmente assim, desconectado com a realidade. E quais as vantagens e desvantagens também, porque há pontos negativos sim. E positivos em todas as questões. Quais seriam as vantagens e as desvantagens tanto para empregados terceirizados quanto para empresas que contratam outras empresas terceirizadoras e dessas empresas que terceirizam a mão de obra? Quais as vantagens? Assim, a questão maior das vantagens da terceirização também eu faço um recorte no tempo, né? Você pegava assim, até o século passado, até o ano 2000, as organizações, de uma maneira geral, elas funcionavam como organizações assim, hierárquicas, né? Era a indústria, né? Prevalecia a indústria. Então, você tinha todo um processo de linha de produção, né? E aí, esse processo de linha de produção, assim, não era recomendável você terceirizar, né? Porque, sabe, você tem todo um processo de linha de transição. Então, de 2000 para cá, com essa questão, né, da horizontalização das organizações, né, e vocês basicamente hoje estão vivendo isso, né, as organizações elas não têm mais todos esses níveis hierárquicos. Isso facilita o processo da terceirização, entendeu? Então, porque você não tem toda aquela cadeia produtiva. Então, você, nesse caso, em termos assim, de vantagens, você tem a questão que você quebra um pouco essa questão corporativista, né? Porque os sindicatos, durante esse período todo, aí, eles foram muito, assim, muito ativos e assim, mantinha a questão corporativa. Se o empregado era terceirizado, ele não necessariamente precisa ser sindicalizado aquele segmento do negócio. Você tem redução de custos, entendeu? Agora, desvantagens também tem, né? Eu acho que, assim, desvantagem tem se você não faz bem feito. A questão, por exemplo, da cultura da organização. Você perde um pouco a cultura da organização, entendeu? Mas se você faz
a terceirização bem feita, essa cultura ela se mantém, entendeu? Nesse aspecto, algumas pessoas questionam a questão de a empresa ou o gestor perder algumas informações da própria empresa. O que o senhor tem a falar sobre isso e como o administrador ele pode lidar para não perder o controle da empresa a partir do momento que se contrata a terceirização? A gente assim, eu, por exemplo, já vivenciei isso na prática durante muitos anos, né? Porque eu trabalho, né, numa empresa pública, né? Essa é a grande questão da terceirização, mas assim, é fácil, né, o entendimento para as pessoas até que não têm assim, muito conhecimento sobre esse tema. A gente pode pensar, por exemplo, aí, o governo, né, também, que é hoje o tema que está entrando aí na ordem do dia. O governo está hoje, né, assim, levando para o Congresso a privatização de várias organizações, né? Inclusive assim, organizações na área elétrica, enfim, aeroportos, etc. Tal. Então, assim, para você privatizar, você precisa automaticamente criar agências reguladoras que vão definir como é que essas instituições têm que trabalhar, né? Você tem que criar, a gente chama de agências reguladoras. No governo Fernando Henrique Cardoso, a gente teve assim, teve os erros, lá tiveram os erros, né? Mas hoje a comunicação, a telecomunicação não estaria do jeito que está se a gente não tivesse terceirizado, na verdade. Terceirizado não, se a gente não tivesse privatizado, né? Então, essa privatização foi feita e aí, assim, se criou as agências reguladoras e hoje as telecomunicações nossas são telecomunicações de primeiro mundo, entendeu? A Vale do Rio Doce é uma das maiores organizações, né, que a gente tem aqui, que também foram privatizadas. Então, você cria um órgão regulador que determina, né, como é que as pessoas têm que trabalhar. Vou citar o exemplo, né, do metrô, né, que aí já é uma outra forma de gestão, que é a forma de concessão, né? Eu ando muito de metrô e às vezes o ar-condicionado não está funcionando. E as pessoas não sabem com quem reclamar, né? Mas aquilo ali é uma concessão, e aquilo ali foi concedido para um determinado período de tempo ser usado, vamos dizer assim, pelos usuários, mas as reclamações, elas têm que ser feitas ao governo. O governo tem que possibilitar que você reclame com ele que aquela concessionária não está funcionando a contento. E você não tem acesso a isso, né? Isso é dada a concessão, isso é privatizado. Essas privatizações que foram feitas na época do Fernando Henrique Cardoso, essas agências reguladoras viraram cabide de emprego, né? Você deixou de colocar pessoas técnicas nela para poder fazer a questão da regulação, e isso descaracterizou totalmente. É muito simples, é só você pegar esse modelo e levar para dentro de uma organização. Então você cria um órgão regulador dentro da tua empresa, né? Se eu vou terceirizar os serviços, né? Então cria uma agência reguladora, um órgão regulador lá dentro, e aí esse órgão regulador, você vai ter todo um trabalho de gestão, né? Você tem que ter uma assessoria jurídica, que aí tem muito a ver com a questão dessa nova lei, a questão das leis trabalhistas, né, vamos dizer assim, que vai entrar agora em vigor em novembro, essa nova reforma trabalhista. Quer dizer, tem que ver que impacto nessa reforma trabalhista tem dentro desse processo, né? E aí, ao você criar esse órgão regulador dentro da organização, automaticamente, aí você tem que aplicar muito gestão do conhecimento, entendeu? Que é não deixar as informações na mão de terceiros que não sejam, de certa forma, vamos dizer assim, registradas, entendeu? E assim, e aí você tem que usar as práticas de gestão de conhecimento para poder registrar essas informações. Uma delas, por exemplo, é a própria rede social corporativa. Se você cria uma rede social corporativa onde todos trabalham, está tudo documentado, entendeu? Então, não tem perigo em relação a isso, entendeu? Muito bem. Lembrando que a lei, o projeto de lei 4302 de 98, ela não altera só a questão da terceirização, ela altera também a questão do trabalho temporário. E é importante que o texto seja lido na íntegra, até mesmo para que haja opiniões sólidas sobre o tema e não simplesmente expressar opiniões sem acessar o tema completo. Diante disso, o trabalho temporário ele prevê que os empregados que vão trabalhar temporariamente recebam o mesmo salário dos empregados da empresa que está contratando o serviço terceirizado. No caso
quando mais embaixo fala sobre a terceirização, não especifica isso. O senhor acredita nessa questão da equidade de tanto terceirizado quanto os funcionários da empresa receberem o mesmo salário, terem esses mesmos benefícios pela questão da qualificação técnica? Como o senhor enxerga essa situação? Não tem dúvida que o salário tem que ser equivalente. O salário tem que ser equivalente. Eu trabalho na administração pública, quer dizer, assim, o que tem se empregado aí pelos oportunistas de plantão? Né? Porque isso, né, o salário vai ser um salário menor. Não pode ser assim. Né? Se você está terceirizando, você tem que ter, automaticamente, a organização ela tem que pagar um salário equivalente. Entendeu? Então, assim, eu tenho um profissional A, que eu estou chamando, né, um outro profissional A1, que vai, né, trabalhar naquela mesma função, ele tem que ter um salário similar, ele não pode ganhar mais. Né? Eu, por exemplo, trabalho na administração pública, ele ganha mais. Por que ele ganha mais? Quem está fazendo a gestão daquele contrato está sendo beneficiado, né? Entendeu? Então, assim, e aí você já tem o outro lado inverso, né, que, né, a gente vê por aí, são os salários menores, né? Mas assim não, se você quer fazer uma terceirização, e aí tem muito a ver com a questão que está dentro da conjuntura, né? Você ser um profissional qualificado, entendeu? Não, eu só vou entrar com um salário equivalente, porque assim, não é você ser entrevistado para trabalhar numa empresa, né? Você também tem que entrevistar a empresa, você tem que conhecer a empresa que você está trabalhando, né? Então os processos eles têm que ser parecidos, né? Eu mudei muito de emprego, toda vez que eu mudava de emprego, eu queria conhecer a organização que eu trabalhava, entendeu? Então você precisa conhecer a organização também, saber como é que ela funciona, etc. Tal. Muito bem. Num aspecto geral, sobre a sanção da lei, né, que já está em vigor, qual o seu parecer no aspecto geral para empresas, empregados? Eu me reporto um pouco a essa questão anterior que eu comentei, né? Eu não me aprofundei na lei, né, com detalhes. Eu tenho lido todo o material que realmente tem, assim, que foi publicado na ocasião, que isso agora diminuiu bastante. Mas assim, o que aconteceu agora com essa lei foi assim, formalizar um processo que não existia. E a lei ela está muito boa. Então, assim, quando você vai terceirizar, aí você cria, vamos dizer assim, aquele órgão, né, vamos dizer assim, que eu estou chamando de um órgão regulador dentro da organização, e aí você tem uma área que a gente chama de área de gestão. Então, assim, eu sou administrador, eu me vejo muito nesse processo, de um processo de gestão da terceirização, assim, assessorado por uma área jurídica que vai automaticamente, entendeu, tratar de todas essas questões, vamos dizer assim, da lei propriamente dita. Mas todos os tópicos que eu li da lei, assim, concordo plenamente, entendeu? Eu acho que assim, vem tudo a ver. A única questão que, assim, que se mudou nesse processo é justamente isso, que a tal súmula, né, do Tribunal Superior, né, do Trabalho dizia que não se podia terceirizar, né, atividade meio, a lei ela propicia isso, entendeu? E que hoje eu também concordo. Então, assim, é a questão da assessoria. O que pode acontecer é você ter uma estrutura, vamos dizer assim, você montou uma estrutura de terceirização, né, que eu imagino assim, a empresa resolve terceirizar. Como? Né? Através de um planejamento estratégico. Ela tem uma visão da organização, vou fazer um planejamento estratégico e aí detecta que tem que fazer terceirização. Quando ela faz isso, né, ela automaticamente tem que contar com essa assessoria jurídica. E durante esse período, você pode esbarrar em alguma questão que você quer implementar enquanto gestor, né, que a lei não permite. E aí, realmente, você tem que procurar acomodar. Entendeu? Luiz, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria saber se os nossos espectadores, os internautas, quiserem tirar alguma dúvida com o senhor, se tem algum e-mail, site que possam fazer algum contato. Tem, e-mail tem. Meu e-mail tem Afonso, né, com 2 Fs, né, ponto Luiz Carlos, né, Luiz com Z, @gmail.com, né. E no próximo dia 20, né? Dia 20 de setembro. 20 de setembro, né? Eu deixo para você fazer a divulgação aí para... Né? Então, o recado que o Luiz quer deixar para você e transferiu a mim, essa incumbência, é de que no dia 20 de setembro, às 18h30, aqui no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, no auditório Administradora Gilda Nunes, haverá uma palestra Terceirização, vale a pena adotar, ministrada pelo Luiz, onde ele vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto. É importante que você já anote suas perguntas e já traga
para o evento para fazer a pergunta pessoalmente ao Luiz. Acesse o site do Conselho, inscreva-se e participe, porque o evento é gratuito. Então, a gente espera por você. Luiz, mais uma vez, muito obrigado e te aguardamos aqui no dia 20. Tá ok. Muito obrigado. Agradeço aí a todos. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.